Eu tenho me deparado com diversas perguntas, e é interessante que essas perguntas sempre giram em torno de algo a se realizar no tempo, algo para ser alcançado em algum momento, algo que deve estar lá em algum lugar e não aqui, nesse instante. As pessoas têm perguntas do tipo: como alcançar a maturidade espiritual? Eu não sei exatamente o que elas entendem por espiritual ou por maturidade. Então, cada uma tem uma ideia do que isso significa para elas, naturalmente, particularmente. A palavra maturidade lembra uma fruta que ainda está verde e que ainda não amadureceu. Então, a palavra maturidade significa amadurecimento. Agora, nesse sentido da espiritualidade, o que significa isso? Primeiro, o que é espiritualidade? Cada uma também dá um sentido bem peculiar, bem único, exclusivo a esta expressão. Aqui eu quero que você tenha um pouco de paciência em explorarmos esse assunto. A meu ver, a verdade daquilo que é espiritual é aquilo que está fora do conhecido. Tudo aquilo que faz parte do conhecido ainda está no campo da mente. E se pode ser reconhecido, naturalmente encontrado, aqui no contexto dessas falas, isso não é espiritual. Então, nesse sentido, a verdade daquilo que é espiritual é aquela realidade que está fora do conhecido, fora do limite ou dos limites daquilo que é identificável ou reconhecido pelo pensamento. E aquilo que está fora do pensamento, fora do conhecido, não está no tempo. Tudo que faz parte do tempo, no espaço, é identificável e reconhecido pelo pensamento. Nesse sentido, aqui, a expressão espiritual nós usamos de uma forma muito específica, muito direta. Quando, por exemplo, usamos a expressão o despertar espiritual, estamos falando do despertar de algo completamente desconhecido. Não é nada disso que as pessoas chamam de despertar aí fora. Então, como alcançar a maturidade espiritual? Notem, aquilo que é espiritual não está no tempo. Se não está no tempo e no espaço, não é alcançável, porque não está dentro do conhecido. Então, essa assim chamada maturidade espiritual, aqui se trata da ciência da realidade deste ser. Isto realmente é o fim da limitação, da ilusão, do sentido de separação. Não se trata de um amadurecimento até esse ponto. Não se trata de chegar lá. Se trata de constatar aqui, nesse instante, a ilusão daquilo que é conhecido, que está dentro do reconhecível, que está dentro do pensamento. Há algo, sim, além do conhecido, além do pensamento, além do tempo. Isso é algo que se faz presente, se mostra presente. Quando esse padrão de pensamento, como nós conhecemos, dentro do tempo, desaparece.
Assim, nós temos uma aproximação possível aqui nesses encontros. A aproximação da realidade que está fora do conhecido. Então, temos a realidade daquilo que é espiritual. Não daquilo que o pensamento alcança, identifica, reconhece. A realidade do seu ser, ela não é detectável pelo pensamento, nem é reconhecido por esta mente. É aquilo que está presente quando não há mais o passado, o presente e o futuro. Uma vez que esse presente, passado e futuro, notem, são noções de tempo que apenas o pensamento reconhece. Se isso está dentro do tempo, está dentro de sucessão no tempo. A verdade daquilo que é Deus, a realidade divina, não é algo passivo no tempo. Portanto, aquilo que é realmente você, em sua natureza real, não amadurece. Você, em seu ser, é algo que não nasceu, não está vivendo, nem é passivo de velhice, acidente, doença ou morte. O que é esse despertar espiritual? É a ciência desta realidade atemporal, que é a nossa natureza divina. Uma constatação desta verdade é, nesta vida, a própria vida, em liberdade, em felicidade. Uma outra pergunta comum, notem a pergunta é como lidar com o ego ferido? Reparem o equívoco aqui da pergunta. Quem é esse elemento em você que está vendo o ego no outro? Quem é esse observador que vê coisas separadas dele mesmo o tempo todo? Veja, nós fomos educados para ter esse modo de olhar, um olhar a partir desse que observa. Então, olhamos com ideias, conclusões, avaliações, aceitações, rejeições. Olhamos a partir de um centro que olha, que é o observador. Esse observador é o eu. Esse eu é o sentido de alguém presente na experiência do olhar. Veja, nós temos o olhar e temos a ilusão de uma identidade presente nesse olhar. E quando isso ocorre, aquilo que é visto a partir de um fundo, de uma experiência, de um conhecimento, de um pensamento, de uma conclusão, de uma ideia, de uma avaliação. Reparem, aqui nos deparamos com o sentido do observador, que é o eu, o ego. Assim, quando as pessoas perguntam como lidar com o ego ferido, aonde você está encontrando esse ego ferido? É lá fora? O ego de quem? Quem é esse que encontra o ego no outro? Percebem a pergunta? Assim, esse sentido do eu, que é o observador, é aquele que vê uma imagem
no outro, que ele chama de ego, mas é através dessa imagem que ele tem também sobre quem ele é, que ele olha e vê o outro. Então, é um olhar a partir do observador. Acompanhe isso. Tudo que você vê ou está vendo a partir desse centro, que é o eu, o mim, essa autoimagem, veja, a imagem que você tem sobre você está lidando com o outro. A nossa arrogância particular nesse centro, que é o eu, o ego, nos faz acreditar ser possível saber, entender, aprender a como lidar com o ego do outro. Mas quem é esse que está lidando com o ego do outro? Então, estamos dentro de um grande jogo do próprio ego. Estamos vendo o outro a partir desta autoimagem. A imagem que eu faço sobre você e a imagem que você tem sobre mim. Assim são as nossas relações no mundo, na vida, em nossos contatos, assim chamados pessoais. Enquanto isso se mantém, a ilusão se sustenta. E se ela se sustenta, o conflito está estabelecido, a confusão, a desordem, o sofrimento. Aqui estamos trabalhando com você o fim desta condição, o início de algo novo, o surgimento de um estado livre desta autoimagem, livre desse sentido de alguém presente na vida, no viver, na experiência. Uma compreensão direta disso é a verdade da não dualidade. É um assunto principal aqui no canal, o assunto da não dualidade, da não separação, a verdade da Advaita, a ciência da realidade, que é uma só realidade presente, onde não existe esse eu e o não eu, onde não existe esse sentido de alguém presente aqui nesse instante, vendo o outro, vendo a si mesmo. Uma mente livre, não essa mente inquieta, essa mente tagarela, essa mente comum dentro desse modelo de mente inquieta, de inquietude mental, de inquietude psicológica, de desordem psicológica, em que nós, no ego, nos encontramos. Mas eu me refiro a uma mente livre desse modelo de pensamento que já está estabelecido em nós, que é esse padrão de modelo de pensamento condicionado. Quando essa mente está presente, há um espaço que se abre, que é silêncio. Então há uma quietude. E como isso se torna possível? Tendo uma aproximação da atenção, da visão, da compreensão do que é olhar para todo esse movimento do pensamento, sentimento, emoção, percepção, sensação, sem colocar esse elemento presente para interferir naquilo que está sendo visto aqui. Ter um olhar, uma observação,
um modo de perceber, escute, um modo de perceber sem o percebedor, um modo de olhar sem esse elemento que olha, um constatar, um direto constatar de todo esse movimento do pensamento nesta mente inquieta, tagarela. Isso faz com que esta autoimagem se dissolva. Isso faz com que você possa olhar, quando há esta atenção, que é um olhar livre deste centro, que é o eu, o ego. Ocorre nesse momento a liberdade de olhar o outro sem conclusões, sem crenças, sem opiniões, sem ideias, sem imagens. Então, de fato, nesse momento, você está aprendendo a lidar com ele ou com ela, mas não está lidando com o ego ferido dele ou dela, porque você está livre desta autoimagem aí em você. Livre, você fica livre da imagem que você faz dele ou dela. Então, nesse momento, há um encontro de relação onde se estabelece a presença da comunhão, da paz, do silêncio, do amor nas relações. Percebem a diferença? Não se trata de lidar com o ego do outro, se trata de se livrar deste mim, deste eu, da ilusão da própria autoidentidade egocêntrica. Então temos um encontro com a vida como ela é. Assim, se aproxime agora disso que estamos dizendo aqui. Olhe para o outro sem o passado. Repare, isso não é algo tão simples ou tão fácil. Em razão deste hábito, desse modelo de identidade egóica, que já há decênios vem olhando através de imagens, que são pensamentos, crenças, conclusões, gostar, não gostar. Então você olha para o outro através de toda essa cortina. Mas coloque nesse momento atenção e olhe. Faça isso. Trabalhe isso. Descubra o que é olhar sem o passado, olhar sem o pensamento, olhar sem essas conclusões, crenças e avaliações que o eu tem, que esse mim tem. Apenas constate, tome ciência dele ou dela sem o sentido de alguém, sem esse eu e naturalmente sem essa imagem do outro. A presença disso é a verdade do autoconhecimento, da revelação da ausência do próprio eu. Então, um espaço se abre nesse instante. Esse espaço que se abre é a presença da realidade, da não dualidade, que é Advaita Vedanta. Esse espaço da não dualidade é conhecido nos Vedas como Advaita, a não dualidade. Então, esse é o nosso assunto aqui com você, nesse canal, e também em nosso outro canal, chamado Marcos Valberto. Depois você dá uma olhadinha lá. Temos centenas de vídeos. Então, estamos aprofundando isso com você. Além disso, temos encontros online que ocorrem nos finais de semana.
Sábado e domingo estamos juntos, aprofundando esse assunto com você. Então, através de perguntas e respostas, e nesse contato com o silêncio, estamos tomando ciência disso, trabalhando isso. Na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Temos também encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acabou de ouvir é algo que faz sentido para você, já deixa aqui no comentário, sim, faz sentido. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A pergunta seria a seguinte: o que é a mente? O que é que nós entendemos por mente? Esse processo em nós de reconhecimento é o que nós poderíamos chamar de mente.